O meu avô Jolie chamava-se José Manuel. José Manuel Jolie Braga Santos. Porquê é que toda a gente lhe chamava Jolie? Para já, Jolie é um nome que fica mais no ouvido. Só os colegas do conservatório, e os primos e a família o tratavam por José Manuel. O Jolie é o apelido da mãe. Quando os seus avós se conheceram, o avô Jolie e a avó Maria José, foi num concerto da Juventude Musical Portuguesa, de que o avô era organizador e fazia parte da direção, e tinha fundado, com o João Teixeira Branco e o Nuno Barreiros e um conjunto de pessoas, e encontraram-se num desses concertos e aquilo foi amor à primeira vista, mas a família não achou muita graça ela apaixonar-se por um artista um bocado excêntrico, ninguém sabia de onde é que tinha vindo, nem conhecia, apesar de o seu avô na altura já ter 33 anos e já ter estreado as 4 primeiras sinfonias. Aos 30 Sim, porque ele começou a escrever muito novo. Aliás, se eu agora... antes das sinfonias? Isso é uma pergunta interessante, porque houve muita coisa. Bem, primeiro foi aluno de acústica e de história da música no conservatório. Depois, a pedido tanto do Artur Santos, que era professor dele de composição, como do próprio João Teixeira Branco, que era colega no conservatório, o seu avô Jolie começou a estudar particularmente com o Luís Teixeira Branco. E houve uma empatia imediata entre ambos. E a partir do momento em que ele começou a ter noções mais sólidas de orquestração e de composição, começou a escrever furiosamente. Portanto, até 45, 46, que são os anos em que se dá a escrita da primeira sinfonia, o seu avô escreve... Quantos anos? Em 45? Em 45 tinha 21. Nasceu em 24, portanto em 45 tinha 21 anos, que é quando escreve a primeira sinfonia. É depois estreada no início de 46. E, portanto, quando chega a escrever a primeira sinfonia, já tem um catálogo, pelo menos umas 15 obras, digamos assim, como base. Ninguém começa a escrever uma primeira sinfonia sem ter algum traquejo, algum trabalho anterior. Obra de grandes dimensões e assaz poderosos meios orquestrais. Preocupação evidentíssima de construção, mas com um formalismo um pouco gasto e um espírito de fazer render que nem por isso quadram com o verdadeiro ímpeto da juventude. Qualidade dos temas numa clareza que é a sua maior virtude. Escrita harmónica um pouco híbrida, mas não perigosamente antiquada. Orquestração com momentos de autêntica garridice e outros de atmosfera teatral. Para os 20 anos de Jolie Braga Santos, documento invejável e esperança brilhante. É, no entanto, entrenecedor o deleite em que Braga Santos se compraz no elemento sonoro. Usa e abusa de fórmulas repetidas, acordes prolongados, suspensões, etc. A sua execução dura 3 bons quartos de hora, mas nem os seus elementos melódicos, nem os harmónicos, muito menos os rítmicos, justificam tais dimensões. Mas Jolie Braga Santos é tão novo que não lhe fica mal.
o público numa simpática atitude para com o jovem compositor e também naturalmente pela ausência de fatores inquietantes, brindou Jolie Braga Santos com uma recepção quase apoteótica. Deve dizer-se que Pedro de Freitas Branco preparou e dirigiu a partitura com esmero. I love this fact that he's very interested in big rhythmic structures, in big phrasings, and he's also experimenting a little bit with some extremely succulent, juicy harmonies. And I think when they're explained, as it were, by the players to the audience, there's some very rich textures, rich harmonic lines, which fit very much within an early 20th century harmonic framework. Harmony hasn't broken up yet, so it's still within a tonal sphere, but it's pushing the edges sometimes. I mean, players are asking, well, is this the right note? Is this the right note? And one can explain them by presuming that there's a pedal going on underneath and this sort of thing, a harmonic basis, a pedal basis on which the harmony can alter and shift. There are some very elemental aspects of folk, certainly of folk of an old tradition, of an old culture. These huge intervals in the melodies are very, very telling. Yeah. He likes harmony, doesn't he? And he likes melody. I think he does like both. Yes. I get the feeling he's not looking for an excuse to break down all those walls and go elsewhere, like some of the serialists were trying to do. But I'm sure, like any composer around in the mid-20th century, there was almost an obligation to try and do something new. I'm sure that's true. This idea of this very tranquil but moving element all the way through the music, and then for me is very powerful rhetorical moments of recitative which sound a little bit like some of the Vaughan Williams Tallis Fantasia, are very much recitative, rhetorical recitative, and that for me is sung music. And very much something to stand up. And actually, it's very well together when we're like that. These very complicated rhythms, that we can just very naturally move and play. So it seems a good thing to be
to be standing to play. Yes. I think it's quite freeing. I mean, I hope that works for the... And then the soloists are standing up anyway, and we can spotlight the viola, and then this very ravishing, very high melody in the violins. So you're working on this documentary as an idea of his life's journey and his development, Well, yes. and biographical as well? I've never known him. Yeah. He died 1 year before I was born. And so I think I'm trying to find an image of him. And so I'm going literally everywhere. Because when you know someone, you have an image. When you don't, you have to kind of go around. You have to make a journey. Yeah. Yes. But that's a very particular timeline that he goes and then you arrive. Only with the music, the image is incomplete. Yes. You have to know something about the life Yeah. of the composer. Yeah. Even sometimes it doesn't matter, but But you're right, the image isn't complete. Em 48 vai a primeira vez ao estrangeiro com uma bolsa do Instituto de Alta Cultura estudar a direção de orquestra com o Scherchen. Portanto, também Isso não foi poderia... onde? Em Veneza, é 48. Não poderia ter sido antes por causa da guerra não, e dos transportes, não havia transportes. E ele tem a sorte de passar esse verão de 48 em Veneza com o Scherchen, onde conhece uma série de pessoas importantes, o Bruno Maderno, o Luigi Nono, e para ele foi assim a primeira abertura antes dos anos de Itália, que serão muito mais tarde. Porque entretanto tinha-se passado uma outra coisa, que foi a criação do Gabinete de Estudos Musicais pelo António Ferro. Tanto o meu pai, como o Cróner de Vasconcelos, como o Artur Santos, como o Pedro Prado, fazem parte desse Gabinete de Estudos Musicais, que é criado para permitir aos compositores, têm por obrigação escrever uma obra por ano e têm um ordenado mensal. E depois as obras que foram consideradas relevantes, nomeadamente as sinfónicas, são estreadas pela Orquestra da Emissora Nacional, que na altura era dirigida pelo Pedro Freitas Branco, irmão do Luís. E, portanto, houve essa conjugação de circunstâncias extraordinárias, que foi o seu avô ser aluno do Luís de Freitas Branco e poder ter as suas primeiras obras, nomeadamente as primeiras sinfonias, todas estreadas Pelo irmão dele. pelo irmão Pedro Freitas Branco, que era um extraordinário maestro de reputação internacional. Não é o tempo, eu estou só, eu cheio, mas só estou. Verraratata. Apetece-me passar Já 2 ou acabaste 3 o anos. Sim, apetece-me passar 2 ou 3 anos sem estudar. Porque se. Sei lá. 3 anos de licenciatura já é muito. Mais 2 anos agora de seguida com outro mestrado não está a apetecer muito. Posso usar esta câmara mais umas semanas? Sim, por mim tudo bem. Mas já filmaste alguma coisa? Tenho estado a filmar uns documentos
coisas do meu avô que estão no sótão da minha avó. Está lá o piano dele, uns prémios que ele ganhou e uns manuscritos e coisas assim. E estou a fazer uma espécie de investigação porque cheguei à conclusão de que quando ele chegou à minha idade, ao contrário de mim, que estou sempre a mudar de curso e que nunca faço nada a 100%, ele tinha mesmo... Pá, queria escrever música. Queria escrever aquela música. E não se desviava. E chegou à minha idade, já tinha feito 1 ou 2 sinfonias e estava no caminho de fazer a 3ª e a 4ª. Aos 23 anos ele já tinha escrito 2, acho eu. Mas tu não sabes o que é que queres fazer ou não consegues escolher? Sim, são as 2 coisas. Podia fazer muita coisa. Tu agora estás com 21. E acabo por nunca fazer nada. Tu já fizeste muita coisa? Sim, mas... Sim. Espetáculos, filmes... Isso é qualquer coisa? Não. Sim. Sim, mas não é um caminho mesmo. Não quer dizer que eu tenha de fazer o mesmo que ele, mas interessa-me uma pessoa que tinha um objetivo. Estou, Diogo? Fala Francisco Belar, filho da Piucha. Olá, Diogo. Tens 1 minuto? Eu ando à procura de uma coisa que não sei bem sequer se existe, mas que tem a ver com o meu avô, com o Júlio Braga Santos. Eu gostava de saber se existem registros em filme dele, porque há muitas fotografias, mas não sei se há filmes. Era Super 8. Eu estou à procura de coisas sobre... coisas mesmo em imagem sobre ele. Vou ver. Pois, eu sei, mas são sempre aquelas coisas mais... entrevistas e assim, coisas muito institucionais. Sim, é pena. Mas pronto, de qualquer maneira eu vou à RTP ver isso. Está bem, obrigadíssimo, Diogo. Vá, um abraço. Obrigado. Estamos aqui a gravar este disco para a Imavox com a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, a Emissora Nacional atual, Radiodifusão Portuguesa, dirigida pelo maestro Álvaro Cassuto, um dos seus diretores titulares, e as obras são Energia Viana da Mota, variações sobre um tema alentejano e 3 esboços sinfónicos que estamos exatamente a gravar neste momento. 4 antes do D. Segunda vez. Quando começam a conhecer a poetisa, ela gosta que eu apresente tudo
Supremo Tribunal de Justiça. Maestro Jolim Braga Santos, comendador. Jolim Braga Santos, um nome também conhecido na música portuguesa e que vai receber igualmente a sua condecoração. Senhora Dona Sara Afonso, ausente, comendador. O compositor Jolim Braga Santos morreu hoje em Lisboa vítima de ataque cardíaco. Tinha 64 anos. Jolim Braga Santos trabalhava atualmente no programa 2 da Antena 1 e era professor de composição no Conservatório Nacional. Estou, Maria. Estás-me a ouvir bem? Eu estou aqui na RTP e descobri uma coisa muito boa. É um plano de 1 segundo para aí, que é durante um concerto que está a ser assistido pelo Américo Tomás e aponta-lhe a câmara e ele faz assim com a mão, para não me filmem, não me filmem. Sim, encontrei uma imagem da minha avó, Encontrei uma imagem da minha avó, deles os dois na estreia do Shy Meat, que é um filme lá. Bem, eu depois, quando eu tiver mais rede, eu telefono-te, está bem? Não, vá, está bem, vá, beijinho. Beijinho, tchau. Da primeira à quarta foi que intervalo? Foi entre 46 e 51. Portanto, foram todas umas a seguir às outras. Quase uma por ano. E uma depois... por cada ano e meio. Depois, em 51, o Gabinete de Estudos Musicais termina a sua atividade. O seu avô continua a pedir bolsas ao Instituto de Alta Cultura. Vai constantemente pedindo e são-lhe constantemente recusadas. Eu não sei, não tenho a certeza absoluta da razão, embora suspeite que a atividade na juventude musical portuguesa e algumas assinaturas que ele terá feito a pedido dos amigos e dos primos da Faculdade de Medicina tenham feito com que a PIDE tenha dado informes negativos em relação aos pedidos, porque os pedidos de bolsa do Instituto de Alta Cultura estavam sujeitos a parecer prévio da PIDE. No início de 57 casa-se e, para grande espanto do avô e da avó, que tinham acabado de montar casa no Porto, em abril, no dia 1 de abril de 57, recebem um telefonema a dizer que a bolsa tinha sido concedida e que eles tinham praticamente 3 semanas para fazer as malas e irem-se embora. A minha mãe tentou convencê-lo a não voltar e o meu pai, que quis voltar para Portugal, disse que não queria ficar em Itália. Queria voltar para o seu país e que um artista desenrasado não era um artista verdadeiro e voltou. E a minha mãe era muito nova e voltou com ele. Ele estava em Itália a estudar? Em Roma, sim. A estudar? Com uma bolsa do Instituto de Alta Cultura.
Ok. Mas como é que vem essa proposta da Cinecittà? Quer dizer, como é que eles sabem dele? Através do Nino Rota, que era muito amigo do Luigi Nono, e conheceram-se lá, e ele Nino Rota, propôs-lhe ficar lá com ele na Cinecittà a compor filmes. Na altura é um emprego fabuloso, como deve imaginar. E o meu pai não quis, e a minha mãe ficou muito zangada, e de vez em quando estava assim mais, quando as dificuldades apertavam cá em Portugal, dizia, pois devíamos ter ficado em Itália, mas ele não lhe ligava nenhuma. E em italiano, porque eles mantiveram o hábito de falar em italiano em casa e entre eles. E portanto aquilo às vezes se chamava aquilo um casamento à italiana, porque para além de discutirem muito, discutiram em italiano. Toda a gente que conheceu Jolie Braga Santos lembra-se dele como uma personalidade muito particular, de um homem muito concentrado no seu trabalho como músico, e toda a gente se lembra de o ver, inclusivamente, passear na rua, gesticulando como se estivesse a dirigir uma orquestra, cantando, e completamente aliado do mundo exterior. Eu penso que essa é uma imagem muito forte que permanece do compositor, mas ao mesmo tempo a música de Jolie Braga Santos é uma música que se assume como uma intervenção no meio em que vive. Nós temos aqui um exemplo daquela que é considerada muitas vezes uma das suas obras mais decisivas, que é a Quinta Sinfonia, e que é uma obra-chave, uma obra charneira na produção do compositor. Estamos em 1966. É um momento em que a linguagem do compositor sofre uma mudança bastante radical em relação ao que ele tinha feito antes, nomeadamente à Quarta Sinfonia, escrita num estilo muito mais consensual, como eu dizia há pouco. Esta é uma obra que o próprio compositor concebe como sendo uma ruptura na sua linguagem. Por um lado, eu penso que o compositor, em meados dos anos 60, começa a sentir que está a ficar um pouco ultrapassado em termos estéticos. Começa a aparecer uma nova geração, Jorge Peixinho, outros compositores ditos de vanguarda, que, aliás, Jolie Braga Santos apoiou em muitos aspectos, e resolve ele próprio escrever obras que, de algum modo, se identificam mais com essas novas correntes, essas novas tendências. Esta obra foi escrita, portanto, por volta de 1965, 66, e é o resultado de uma encomenda oficial do Estado, numa altura em que se vão comemorar os 40 anos do que se chama, na altura, de maneira um tanto... em que se tenta chamar de forma um pouco neutra a Revolução Nacional. A Revolução Nacional é o 28 de maio. E há uma encomenda que é feita a Jolie Braga Santos para compor uma grande sinfonia. Estamos em 1966, temos o regime autoritário de Salazar, que está na sua última fase, numa fase de uma certa crise, de grandes dificuldades a nível político, social, económico, e sobretudo há a grande realidade que não se pode escamotear nestes anos, que é o problema das guerras em África, a guerra colonial que começa em Angola, depois alastra a outros países, e, portanto, em 1966, quando se trata de comemorar Portugal, Portugal como país, como pátria, a grande questão de fundo que preocupa toda a gente é a guerra colonial. E eu estou a contar esta história porque esta sinfonia tem tudo a ver com a guerra colonial. Os termos da encomenda eram muito claros. Tenho aqui transcrito um documento. O Sr. Dr. Rebelo de Sousa, que era o Dr. Baltasar Rebelo de Sousa, que presidia essa comissão, comunicou já ter falado com o compositor Jolie Braga Santos, no sentido de se encarregar de compor uma obra sinfónica sobre o Portugal de 1966, país multicontinental e plurirracial. Para essa sinfonia, que deverá incluir ritmos das províncias ultramarinas, o Sr. Dr. Rebelo de Sousa deu um guião ao Sr. Jolie Braga Santos.
Foi ainda admitida a hipótese de uma viagem do compositor ao ultramar para documentação. Dentro de uma semana, o Sr. Jolie Braga Santos dará uma resposta definitiva. Estes, de facto, são os termos da encomenda. Isso ajuda a perceber porque é que esta sinfonia está cheia de ritmos africanos e de referências ao folclore africano. Toda a sinfonia é muito construída em torno de uma espécie de grande progressão na angústia, no medo, no terror, enquanto evocação da guerra. Esta é essencialmente uma sinfonia sobre a guerra num contexto exótico, num contexto desconhecido, misterioso, obscuro. Eu acho que há um lado cinematográfico, muitas vezes, por trás da imaginação musical de Jolie Braga Santos, como se a sinfonia fosse uma espécie de banda sonora para um filme imaginário. Mas esse filme imaginário é um filme sobre a Guerra da África. E assim percebe-se melhor porque é que ele escolhe este tipo de idioma musical, que é um idioma musical, como dizia há bocado, dissonante, agressivo, violento, mas ele é justificado no âmbito desse programa muito concreto que a sinfonia tem, que é de evocar o heroísmo português na defesa das possessões ultramarinas. E daí esta designação misteriosa Virtus Lusitania. Virtus, em latim, significa também coragem. E eu penso que neste caso estamos muito mais em presença de uma evocação da coragem portuguesa, da coragem lusitana, neste contexto de guerra. Foi realmente uma altura dramática porque lhe ofereceram a encomenda e uma viagem à África para fazer alguma pesquisa sobre música africana para ser incorporada na Quinta Sinfonia, e o meu pai ficou entusiasmadíssimo porque obviamente estava interessado do ponto de vista musical a ir à África e conhecer melhor a música africana, mas a minha mãe, quando percebeu que aquilo era para o 40º aniversário da Revolução Nacional, armou um chinfrim, que foram meses de discussões lá em casa violentas. E a minha mãe acabou por ceder porque, de facto, um dia o meu pai chegou à emissora e o Pedro Prado disse-lhe com todas as letras: você ou escreve a sinfonia ou vai para a rua e vai-se embora. E eu já não posso proteger. E, portanto, ainda se falou no Brasil, na hipótese do Brasil, onde o meu pai tinha estado 2 anos antes, em 64. Ele chegou a ir à África, portanto. Chegou em 66. Em 65, aliás. Foi a Angola? Foi a Angola e a Moçambique. Sobretudo Moçambique foi do que ele gostou mais. E, aliás, usou os marimbeiros da Zavala no andamento da Quinta Sinfonia. E aquilo, por um lado, foi escrita naquelas circunstâncias, por outro lado, é um grito de revolta do ponto de vista estético. É uma viragem enorme no estilo dele. Já imprimi as fotografias do meu avô. Queria fazer uma brincadeira, tentar imitá-las, tentar fazer a mesma fotografia outra vez. Só que nenhuma delas é aqui perto de Lisboa, são quase todas delas a estudar em Itália ou na Suíça, e então não sei bem. Em Itália onde? Ele primeiro foi para Veneza quando era solteiro e depois de estar casado andou pela Itália toda. Esteve na Suíça, fixado, e depois fazia viagens durante o verão e acabou por se fixar em Roma, mais tarde. Mas andava pela Itália toda, Veneza, Florença. E são fotografias com ele? Com ele e com a minha avó. E com amigos e professores. Eu acho que é do outro lado, sim, naquela marina. Não será aquilo, porque a maneira como o monte acaba ali faz lembrar. Exato, parece também. Essa. Eu acho que foi aqui.
Deve ser desse lado. Foi aqui esta, não sei. Mas essa docazinha aí... Sim. Parece esta aqui. Pois parece. Mas não podia ali, ser. Não deve ser. Eles, entretanto, já devem ter construído. Mas eu acho muito provável que seja ali. Estás a ver ali aquelas árvores? Sim. Estão aqui. E o pontãozinho ali? Sim. Está aqui. Ok. Eu acho que é isso. É mesmo isto. Eu acho que esta encosta. E o outro sítio, como é que se chama? Este aqui, onde eles estão naquela casa, do pátio. Isso é perto daqui. Esta aqui. Fica para onde? Isso é a casa em princípio será em Gravesano. Tu? Avó? É o Francisco. Não, já estou em Lugano. E queria saber duas coisinhas rápidas. Se Gravesano, se é perto, é mais ou menos a que distância de Lugano? Sim. E o hotel era o Al Ronco. Certo. Tá bem. Tenho de desligar, tá? Pergunta à tua avó só mais alguma coisa para ver aqui em Lugano. Só uma coisa. Há mais alguma coisa? Ficou aqui grávida. A sério? Da minha mãe. Está ali, tenho a certeza. São todas iguais estas Não, desculpa. Eu estou a ver o alpendre, é igualzinho a este. Igualzinho. Nem precisámos de perguntar a ninguém. É o sacristão, né? É isto, é de lado. Esta. Tenho a certeza, é aquilo. Vais ver como é. Agora, a questão é, será que conseguimos chegar lá de carro? É isto, está aqui, olha. Não acredito. Com as... Sim? Palmeiras ali, igual. Pois é. We were giving up. We were going to ask somewhere. Yes, and we then were you giving up, and then I looked up and I saw the porch. Yeah. And it's the same. Yes, it is Villa Al Ronco. Yeah. It was. Yes, it's still called Al Ronco. Yes, it is. But is it? I'm so sorry for barging in like this. Okay. Is it a private house now? It is. It's owned by the Elsinors, and they owned it in the 70s. You said, or the 50s? The 50s. They owned it in the 50s. They bought it in the 50s. The Okay, Elsinors so did. it's still the same owner. The same owners. Yeah. This was in 57. Can I see? Hermann Scherchen, na sua propriedade em Gravesano, que não é o El Ronco, que é uma casa aqui perto. Portanto, 54 ele estava aqui fixado. Até aos anos 60. Al fondo? Dove è il maestro? Lui è morto. Poi c'è un altro tedesco che sta di là. Allora, questa tutta lunga è Scherchen. E dopo c'è l'altro, non so se volete vedere l'altro. Andate tutto dietro. Grazie. Prego. Grazie. Spent a time here with Hermann Scherchen, who lives here. And I have some photographs. This, yes, I think. You recognize this? Because we have a photo of Scherchen where he's also up and you're looking, so you have to go up in the garden to see if they're the same mountains because the mountains doesn't change. So. Okay, can we... Yeah, sure. We can see first here, behind you. Che brava, hai visto che ha trovato la patrona? L'hai visto? This is the back of the house. Okay. Encontrei uma. Qual delas? Anda cá. Estás a ver esta fotografia? Espera, deixa-me focar.
Sim. Repara no monte. Olha para ali. Ah, espera. É o mesmo monte. Isto está tão É o mesmo monte e eu acho que são estas árvores quando eram pequenas. Eu acho que eram estas duas que foram cortadas entretanto até. Sim. Sim. Cala. Ok, já está, já está. Podes tirar. It's okay, Maria. Signora, non mi sembra mica sta zona quassa. Quindi non è quell'angolo lì, sembra quasi che sia un canale. Che anni siamo qua? Saranno gli anni 60? 47, 48. Ancora è 50. Però, ma vedi che qua c'è un porticato? Sì, che sembra quasi che questo. Sembra questo. Però non è proprio così. No. Non sono mica qua, No, non penso neanche. Ma qui sono su una terrazza addirittura, a me sembra. Dall'altezza così. Qui devono essere su una terrazza, qualcosa, non sono per terra. Mi piace, anche se l'Estia poi si assomiglia. Nada, nada, nada. Ok. Na cara, na cara, na cara. Ok, não é isto. Ok. Encosta-te aí à... Ah, ok. Espera. Acho que está. Espera. Agora levanta os braços. Tô, Maria. Olha, lembras-te quando eu estava... Quando eu fui filmar a RTP com a tua câmara? Eu depois, quando te a devolvi, eu devolvi-te com os vídeos ainda lá dentro. Lembras-te disso? Não estavam. Nada, nada. Tá bem. É que eu não os encontro. Mas pronto, vou continuar à procura. O teu avô ainda fazia crítica no Diário de Notícias e foi a esse concerto e fez uma crítica desse concerto. Isso foi em 81. 80 ou 81, já não me lembro. Acho que foi talvez 80. Então conheceram-se, ele fez a crítica? Eu não o conheci no dia do concerto, mas depois saiu a crítica 2 dias depois, em que ele se referia como o grande destaque do concerto, uma obra de Jovem Luna, que dizia que era um trabalho de mérito, mas que denotava o ensino conservador que me era ministrado. Quer dizer, ele não fazia ideia que eu não tinha aulas de composição sequer. E então o professor da orquestra, que era o Leonardo Barros, é que disse mesmo que era a altura de eu começar a ter aulas de composição, e foi ele que foi falar com o Joly. Ele conhecia muito bem o Joly, por causa ele era mestre assistente da rádio, mestre de captação na rádio, onde o Leonardo tocava, e portanto foi através do Leonardo que conheci o Joly, e que fui a casa e conheci e que ele me aceitou como aluno. Isso foi para 81. E ele dava essas aulas onde? Em casa, sempre nos Estados Unidos da América. Sim, foi sempre. Só em casa. No quarto com o piano? Exatamente, no quarto pequenino com o piano. E eu ia lá uma vez por semana, às vezes menos, porque era também conforme os períodos do ano, os períodos de trabalho, ininterruptamente durante 4 anos. Houve uma determinada altura em que eu, durante várias semanas, eu fui adiando a aula e não ia, porque ele tinha-me pedido para compor, já não me lembro o que era na altura, porque ele me tinha pedido para compor, e que eu lhe fui telefonando e uma das vezes disse: mas é que sabe que não tenho tido inspiração nenhuma. Disse:
tudo bem, você leva o tempo que for preciso, só nunca me emprega essa palavra. E isso tem muita piada. Portanto, mas isso era muito a Liga Freitas Branco, não é? Aquela coisa, encarar a composição como uma coisa científica. É, por um lado, uma coisa quase artesanal, aprender o métier com todas as ferramentas do artesão, de um bom carpinteiro, de um bom... qualquer trabalho físico feito com as mãos, o equivalente na música. E essa é a dimensão, eu acredito também totalmente. E acho que acima da dimensão de mãos na massa, de saber mexer com o material e fazer uma coisa com pés e cabeça e com qualidade intrínseca de manufatura, isso é uma coisa que, de facto, o Joly teve muito por via de Freitas Branco. E o Freitas Branco foi muito uma pedrada no charco em Portugal, de termos de encarar a composição, nem que fosse vagamente dessa maneira, porque em Portugal, precisamente, sempre se encarou a composição com a pura encarnação do gênio, da inspiração. Quer dizer, a composição em Portugal sempre foi fruto da inspiração, portanto, uma coisa totalmente inexplicável, que não se podia ensinar, que é só tinha de ser o Divino Espírito Santo. E o Joly era o oposto disso. O contacto dele com a vanguarda do pós-guerra é como lava a cair no gelo. Sim, costuma ser isso. O contacto dele, do musical, musical. Sim, da personalidade, sim. E na música é um bocado isso que se sente, que deu origem a obras que são anos-luz de diferença das anteriores, mas aqui ainda lá está completamente Joly, só que é um Joly completamente transformado. É muito os 3 bosses sinfónicos. É claro que depois tudo isso culminaria na Quinta Sinfonia, que é assim aquela grande patrada no charco, e que é o Joly verdadeiramente a mostrar-se completamente à la page. O Joly é intrinsecamente um compositor orquestral, é um grande compositor orquestral, porque para ele, o instrumento dele era a orquestra, com aquele manancial, com aqueles metais, com aquelas cordas pujantes, e ele de facto isso... adquiriu os meios, mas estava completamente na sua natureza. Era tudo tão fermente nele e tão cheio de paixão, que toda aquela estética ultra experimentalista, vanguardista, de fazer coisas ultra ousadas e ultra cerebrais, estava nos antípodas daquilo que ele era, e foi precisamente por aí que ele quis também conseguir abarcar isso, e portanto foi a seu efeito. Isso foi muito por via das estadias dele no estrangeiro, não é? O meu pai nunca viveu naquela casa, embora esteja lá o arquivo e esteja lá tudo com que ele conviveu a vida toda. O que nós fizemos foi transportar a mobília, os quadros, os livros da Casa dos Estados Unidos da América, onde ele vivia desde que casara, mais precisamente desde que voltaram de Itália, em 61, até à sua morte. Já sei. Portanto, a casa foi recuperada pela sua avó e pronto, onde vive agora com a tia e onde estão as coisas todas que eram do avô Joly. Onde estão... Ainda é esta casa onde estão os quadros do Falco Trigoso. Estão os quadros do bisavô Falco Trigoso e estão as coisas todas que eram do avô, o piano, os prémios, tudo. E os quadros? Estão todos que eu saiba lá em casa, menos um, que acho que o Cassudo, que foi a um presente de casamento ou de outra ocasião qualquer da avó ao Álvaro Cassudo, e portanto está em casa do Álvaro. A sua avó teve a generosidade de me oferecer, em 1963, quando dirigia a estreia da Sinfonieta do seu avô, que aliás me é dedicada. E o quadro representa o nascer da lua na meia praia, no Algarve. Aliás, o seu trisavô era algarvio, não é? Bom, ali vê-se a costa da Caparica, não é? Que faz assim uma baía, e ali, mesmo em frente, fica o Cabo Espichel. Agora não se vê, mas quer dizer... Com as nuvens, sim. Com as nuvens não se vê. Como é que o meu avô era? Em que sentido? Como é que ele dirigia, por exemplo? Como é que ele dirigia? Quer dizer, ele era muito agitado, muito vivo, muito elétrico, por assim dizer. Mas na direção da orquestra o gesto é a coisa mais importante para aquele que vê um maestro, mas a coisa mais insignificante para uma orquestra. Porque é totalmente irrelevante o que uma pessoa faz com os braços, não direi totalmente irrelevante, mas muito pouco relevante para a orquestra, porque uma pessoa dirige não com os braços, mas dirige com o intelecto, com os ouvidos, com os olhos. Violinos, violoncelos e contrabaixos. Só violinos, violoncelos e contrabaixos, até ao 5º compasso da letra A. Querem ver?
sou bastante mais moderado nos meus gestos do que ele. O João Freitas Branco foi o elo de ligação entre muitas pessoas do meio musical nos anos 60 e nos anos 70, em que o João Freitas Branco realizava regularmente jantares em casa dele, convidava, era o Jolie, era o Humberto Dávila, era o Serra Formigal, enfim, era eu, quer dizer, fazíamos parte de um grupo que o Jorge Peixinho, por exemplo, o Artur Ramos, o encenador, e que éramos amigos que nos reuníamos regularmente. O João Freitas Branco tinha por hábito de ter regularmente em casa dele jantares e piqueniques ao domingo, íamos para fora. E foi a minha estreia a jogar futebol. Eu acho que foi a minha estreia e a única vez que joguei futebol. Havia assim umas pessoas que estavam unidas pela sua paixão pela música e sua atividade profissional relacionada com a música, naturalmente. E depois era um grupo muito pequeno, mas extremamente coeso. E é uma coisa que faz-me muita falta hoje em dia, que deixou de existir. Pelo menos para mim deixou de existir